Fala galera, tudo bem? Você sabia que o Provos está presente em outras redes sociais, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, o Medium, e apresentando cada assunto por meio de imagens, áudios, vídeos e textos? Então, fique à vontade para ir de lá para cá, de cá para lá, completando aí a sua experiência com o tema que a gente está discutindo. Bom, pessoal, é isso aí. Bom episódio para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina, eu sou do Provoscast, esse canal de comunicação, provocação dos assuntos sobre a educação. E hoje a gente está aqui com 3 convidados incríveis para a gente discutir um assunto super complexo da nossa área, que é a indisciplina escolar, né? Então, a gente sabe, várias pesquisas apresentam que esse é um dos tópicos de maior incômodo entre os professores, né? E que, segundo os professores, isso traz uma dificuldade para a docência, levando inclusive ao abandono, né, da profissão. Então, é um dos tópicos que os professores colocam aí no top 10 como problema da nossa carreira atualmente. E, entre outras coisas, julga-se que a indisciplina pode ser causada por conta da formação familiar, da questão da motivação, a liderança do professor, a metodologia de aula. Então, são vários tópicos que podem ser abrangidos aí dentro desse assunto. E para isso, para a gente melhorar essa compreensão do que é esse assunto, o que provoca, quantas situações podem vir, né, de uma vivência dentro desse assunto, a gente convidou a Silvia Amaral, que vai se apresentar para vocês logo em breve, e aí faixa preta do assunto. O Jaelson, professor também, muito, muito bacana, que vai se apresentar para vocês, e o Arthur. Então, a gente tem 3 pessoas aqui, né, Silvia, Jaelson e Arthur, cada um se colocando para nós um pouquinho de voz dentro do papel do professor, dos especialistas e dando voz também aos alunos, tá bom? Então, vou começar pela Silvia. Silvia, se apresenta para a gente quem é você, o que você faz, como que você trabalha. Eu sou uma pessoa que desde criança é interessada em educação. Então, eu segui essa linha e até hoje estou nela. 20 anos dentro de escola e 30 em clínica de psicopedagogia. E passando por todos os níveis do ensino, do fundamental até pós-graduação na especialização de psicopedagogia. Maravilhosa. Obrigada, Silvia. Arthur já está com o microfone aberto, então já pode ser você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou geógrafo, trabalho hoje em uma empresa de plantas alimentícias não convencionais e também englobo um pouquinho da parte de educação informal também no nosso trabalho. Estou aqui para dar um ponto de vista aqui de um aluno meio diferentão que eu fui na época. Pode fazer merchan da empresa também, Arthur, não tem problema. Mato no prato. Isso, trabalho na empresa Mato no prato. É bom. O Arthur é cofundador, né, junto com a Beatriz, aí, amigos meus muito, muito incríveis. Jaelson, tu? Olá, gente. Eu sou o Joelson, eu sou professor de geografia também, sou formado, tenho bacharelado em licenciatura, né? Trabalhei durante um bom tempo na área técnica, mas ao contrário da Silvia, que o bichinho da educação pegou ela logo cedo, a educação me pegou depois, durante os processos aí na vida, calhou de eu cair dentro da educação, depois de um bom tempo dentro da área técnica, e acabei largando tudo, faço algumas consultorias hoje, mas hoje eu vivo e respiro educação. Né? Trabalho na rede municipal de São Paulo, estou trabalhando também em escola particular em São Paulo, e trabalhei em outras redes, assim como a do SESI também, então tem um perfil e uma visão um pouquinho mais abrangente aí dos públicos, né,
ao qual a educação acaba alcançando, né? Muito bom. Gente, muito legal, né? Primeiro, obrigada em nome do projeto do Provoscast, que está aí com vários temas sendo discutidos. Eu queria agradecer vocês, né, por estar aqui para discutir esse assunto da indisciplina escolar. Para começar, eu acho que é interessante a gente entender o que é isso, né? Que conceito é esse? E por que esse conceito tem se tornado muito relevante, né? Muitas pessoas dizem que a indisciplina escolar tem aumentado, né, nas redes de ensino do Brasil. E, então, eu acho que é interessante a gente começar por isso, né? O que é isso? Acho que a Silvia pode trazer um pouquinho melhor para a gente. Que conceito é esse de indisciplina, Silvia? Quando a gente fala em disciplina, a gente está falando do quê? Então, até para poder falar de indisciplina, eu gosto sempre de pensar no oposto. O que é disciplina? Então, se a gente for ver até etimologicamente a palavra, disciplina vem do latim discere, e discere quer dizer aprender. Olha que engraçado e muito interessante, peculiar mesmo. Poxa, se disciplina é aprender, né, então somos todos aprendizes, pelo menos nessa tentativa. E, na realidade, então, o que seria o não aprender ou a indisciplina? A disciplina traz mais aí, traz uma questão de seguimento de ordens, né? Não só dentro da etimologia da palavra do aprender, mas tem ordens para serem seguidas, podem ser ordens que podem ser escolhidas por cada indivíduo ou serem impostas. Se a gente considerar aí uma escola, não importa se particular ou pública, você já parte de estatutos, já parte de regras, né? Então, você tem ordens para serem seguidas e que muitas vezes são também buscadas pela própria pessoa. Eu acho que o conceito de disciplina, de uma forma mais global e mais geral, é esse aí. Então, com isso, a gente vê que tem sido abordado por diferentes teóricos ao longo aí da humanidade essa questão de que, desde uma disciplina que é imposta, até chegar lá na autodisciplina. Então, dentro da educação mesmo, nós temos o Piaget, que fala muito sobre isso, né? E que tem todo esse trajeto que o indivíduo vai percorrer. E tem todos os psicólogos que falam bastante sobre isso, tem essas colocações. Tem diferentes vertentes, tem diferentes visões, é mesmo bem complexa essa questão. E eu acho que o professor também pode nos ajudar, Jaelson, aí, ou também dizendo um pouquinho. Bom, referente à disciplina, né, eu vejo assim, que nem como a Silvia falou, existem ordens para serem seguidas, né, e a gente às vezes confunde até mesmo a questão da ordem, até mesmo a própria ordem que a pessoa se coloca, que ela cria para ela mesmo, por exemplo, para estudar. Né? Você precisa ser disciplinado para estudar. Aí, às vezes, acontece que na escola existe uma grande diferença também, uma dificuldade dos professores poderem compreender a diferença entre disciplina e violência, né? Colocam, às vezes, tudo no mesmo pacote. E eu, dentro do segmento, eu, assim, como professor, eu vejo a disciplina ou a indisciplina como qualquer tipo de ato ao qual venha diretamente impactar em uma barragem de aprendizado do aluno. Então, a primeira coisa que eu penso é isso. Porque dentro da escola, você vai ter transgressões, você vai ter, se fala muito da incivilidade, né, dentro da escola, os combinados, enfim, mas o que realmente vai ter impacto do meu aluno, no meu relacionamento com ele em sala de aula, para que faça com que que venha ser um impedimento dele aprender. Eu penso muito nisso, na questão da indisciplina, né? Um exemplo para vocês poderem entender, assim, sei lá, na escola tem muito disso, você tem um regimento escolar, ao qual você tem regras, a exemplo de uniforme, né? Então, o aluno tem escola que, às vezes, na primeira, segunda, terceira vez que ele vê seu uniforme,
ele é impedido de entrar na aula, ou na escola. Ou até mesmo o aluno que chega atrasado, chegou 5 minutos atrasado, ele é impedido de entrar dentro da minha aula. Então, assim, aí você vai conversar com o diretor ou com o coordenador, falando, não entrou, que ele é um cara indisciplinado, porque ele não vem, é corriqueiro, ele não vem com uniforme, ele não chega no horário. Falei, peraí, mas só que esses 5 minutos que ele deixou ele chegou atrasado, ele perdeu uma aula. Não tem nada a ver ele chegar atrasado com o rendimento dele, com a minha matéria, por exemplo, entenderam? Então, são coisas que aí, dentro do espírito escolar, tem que se pensar, o que é mais importante? Não que não seja importante ter um uniforme, né? Não que não seja importante chegar no horário, mas o problema é você ter o mesmo peso tanto para uma disciplina quanto para uma transgressão, vai dentro da escola. Uhum. O Jaelson, então, assim, nesse universo da educação, olhando do ponto de vista do professor, a gente tem uma reclamação muito comum entre os professores brasileiros, que é essa questão das incivilidades, né? Porque essas incivilidades, elas aparentemente ocasionam em dificuldades de se relacionar com aquele indivíduo, né? E aí prejudica a relação professor-aluno, né? Em algum momento. Então, uma das reclamações, vamos dizer assim, ó, é muito comum entre os professores, a reclamação de estou dando uma aula, aqui desenvolvendo uma aula, e as conversas paralelas, né? E essas conversas paralelas, elas entram no pacote de indisciplina, né? De incivilidade, porque ela interrompe uma regra convencional da escola, que é a regra de ordem e autoridade de ordem das falas, né? Para que o coletivo possa, assim, compreender o que está acontecendo. Então, naquele momento em que você tem as conversas paralelas, uma regra convencionada pela escola foi interrompida, né? Outro tipo de regra que os professores reclamam muito é não só as regras convencionadas pela escola, que aí vai falar de estatuto, de regulamento, mas outras regras que são naturalmente quebradas, que são regras mais de cunho moral, né? Então, vamos colocar aqui um caso de um aluno que cria uma situação por ser desonesto, né? Então, a gente não está nem falando daquela convenção da escola, a gente está falando de uma regra moral, que é a mentira, que leva à desonestidade e traz um prejuízo na relação professor-aluno, e por isso tem uma situação prejudicada, né? Então, essas são coisas de reclamação constante, né, entre os professores, e aí a gente observa, até na sua fala, e aí que não necessariamente, então, se a gente casar, né, com essa questão da disciplina e a barreira da aprendizagem do aluno, não necessariamente o que a gente está falando agora pode ocasionar uma dificuldade na aprendizagem do aluno. Ou sim, necessariamente vai ocasionar uma dificuldade na aprendizagem do aluno se a gente considerar que os 5 minutos, ele fazia parte da regra convencional, ele foi quebrado, mas isso não faz... Então, como é que a gente consegue lidar, né, com essas regras convencionais? Eu queria até mesmo ouvir o Arthur, assim, porque, assim, o que eu vejo como professor, dentro disso que você falou, eu na escola, em sala de aula, eu percebo que existe ainda um espírito de autoritarismo dentro da escola. Quase no sentido de um regimento militar, né? Que não são ordens as quais tem que ser... O que dá a entender é que as ordens são colocadas para serem seguidas, mas não com o intuito de chegar ao processo de educação do aluno, mas sim com o intuito de se manter o respeito dos níveis hierárquicos que existem dentro da escola, entendeu? Sim. Eu acho que existe muito disso. Eu queria ver até mesmo o Arthur, em relação ao que a gente já conversou aqui sobre, o que ele tem para poder falar sobre isso, né? Como é que você vê isso, Arthur, assim, do papel do ponto de vista do aluno? Essa questão da indisciplina, o que é, o que não é? Eu vejo exatamente isso que o Jaelson falou. Eu acho que em todas as escolas que
que eu estudei, o papel da punição era muito mais para manter um rigor autoritário sobre uma hierarquia que existe dentro da escola ou sobre uma hierarquia que existe no mundo que a pessoa vai ter que suportar ou dentro de casa ou dentro de uma empresa, do que realmente levar ao processo de aprendizagem, né? Você conta, assim, eu acho que é legal você contar um pouquinho da sua história com esse conceito, até para dar um exemplo, né, para a gente entender um pouco melhor como é que foi isso para você. Eu estudei, né, pessoal, eu comecei a estudar num colégio de freira, né, para vocês verem, e eu estudei lá até a 8ª série, quando eu fui convidado a me retirar, né, e para vocês verem a diferença entre os irmãos, né, o meu irmão mais velho foi convidado a se retirar nessa mesma, quando ele estava na 8ª série, eu fui convidado a me retirar quando eu estava na 8ª série, e meu irmão do meio ganhou uma medalha, porque ele estudou na mesma escola a vida inteira, né. Então, aí a gente... Meu irmão foi para meu irmão mais velho, já não vou entrar na dele, né? Mas eu fui para uma escola que era um pouco mais... eu prefiro não usar o termo para não correr o risco de falar algum conceito errado, de falar assim, mas na minha opinião, ou ela era uma escola meio construtivista, assim, mas não tenho certeza se é esse o termo, sabe? Esses termos já me fugiram também da faculdade, eu já não lembro já mais desses termos. Pode ser, viu, Arthur? A escola construtivista tem uma tendência a ter uma flexibilidade maior nessas relações, porque para você realmente, aí voltando até o que Jaelson falou, e voltando um pouco ao meu início, tem tudo a ver com aprendizagem. Então, o foco também do aluno dentro da escola é aprender. E da escola deveria ser priorizar tudo isso. Então, esses aspectos formativos também são importantes, além do informativo. O aluno não está na escola só para ser informado, né, de uma forma mecânica, mas sim de uma forma reflexiva. Então, talvez essa escola para a qual você foi depois tivesse essa flexibilidade maior no trato com as regras, e que não valorizasse muito algumas que, por exemplo, os 5 minutos que o professor Jaelson colocou aqui. Porque é melhor ele assistir 45 minutos do que perder os 50 porque chegou 5 minutos atrasado. Atrasados. Né? Então, não, essa escola... Perdão, pode falar. Não, pode falar. Então, eu acredito que seja isso mesmo. Era uma escola um pouco mais construtivista, porque ela já não era uma escola de freira, né? Geralmente uma escola de freira é muito mais rígida, mas ela era uma escola nesse sentido construtivista. Então, ela tinha algumas flexibilidades que nenhuma outra eu encontrei, né? Por exemplo, você tinha a sua carteirinha da escola e a sua mãe autorizava ou não que você saísse no intervalo da escola, porque a escola era pequena, tal, então que você saísse. Você tinha 3 tipos de adesivo. Você tinha um adesivo vermelho, que você não podia sair nunca. Você tinha um adesivinho amarelo, que você podia sair na hora do intervalo e voltar. E você tinha um adesivinho verde, que era que você podia entrar e sair. Vamos supor, se você quisesse entrar na segunda aula e sair na terceira, você podia fazer isso sem a mãe ser comunicado, né? Então, aí eu fui estudar nessa escola também. Depois de um ano, fui convidado a me retirar também dessa escola. Aí eu fui para uma outra escola que já era uma escola um pouco, assim, digamos que não era uma escola tradicional, mas não era uma escola que tinha nem nada muito rígido, nem muito engessado nessa em questão de conceito, né? Não poderia dizer que era construtivista, que era Waldorf, que era nada disso. Aí eu fiquei nessa escola por mais 6 meses. Aí eu fui convidado a me retirar de novo dessa escola também. Fui expulso também. E aí meus pais falaram assim, chega, cara, você não vai mais estudar, você tá tirando, a gente tá gastando muito dinheiro, né? Porque todas essas escolas eram particulares. A gente tá gastando muito dinheiro com escola para você não aproveita. E você vai ficar sem estudar, você vai ficar 1 ano sem estudar. Porque assim, os meus pais, eles sempre foram muito rígidos com essa questão de escola. Você imagina um pai que paga para 3 filhos uma escola de freira, você imagina o dinheiro que ele não gasta, né? Então, meu pai tinha muito, assim, eles eram muito rígidos. E cada advertência, cada
comunicado que eu levava, cada uma coisa que eu levava dessa era uma surra em casa, e era surra mesmo, de verdade, e perder, e não poder sair, e ficar de castigo, sabe? Então, meus pais nunca foram coniventes, assim, não é aquela situação de que, o filho faz e o pai e a mãe fica de boa. Não, os meus pais, eles lutaram muito contra isso, e eles me ameaçavam muito, né? Só que, ao mesmo tempo, eles viam, assim, que não poderiam fazer muito, né? Nessa época que eu parei de estudar, eles cogitaram me botar em escola pública, aí foram falar com a minha psicóloga, né, que eu fazia terapia na época. Ela falou, cara, se vocês botarem ele na escola pública, ele vai desandar nesse momento, ele vai se perder. Então é melhor vocês deixarem ele 1 ano mesmo parado. Aí eu fiquei 1 ano parado, 1 ano só trabalhando, que eu só trabalhava, não fazia escola nenhuma, não ia para escola nenhuma. E aí eu fui fazer um supletivo. Não, antes disso eu fui para uma outra escola. Que era uma escola bem miudinha, que era daquelas escolas que o pessoal quer para passar mesmo, né? E aí eu fui convidado a me retirar de novo também dessa escola. Não me aceitaram a matrícula no final do ano. E daí eu fui para fazer um supletivo, que eu fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial em 1 ano. E aí, nesse supletivo, eu cheguei a ser também convidado para me retirar dele, porque ninguém me aguentava lá. E aí eu fui lá e consegui reverter. Eu falei, não, pelo amor de Deus, essa é a minha última chance que eu tenho, então eu preciso dessa chance. E aí me deram a chance de eu terminar o primeiro, segundo e terceiro colegial por supletivo. Arthur, mas nesse processo aí, quando você começou a trabalhar, você tinha quantos anos? Isso foi em 2002, professor, se eu não me engano. Eu tinha uns 12 para 13 anos. Mas você começou a trabalhar por livre e espontânea vontade, ou seus pais forçaram que você trabalhasse? Meus pais forçaram que eu trabalhasse na empresa deles. Tá, e aí quando você voltou a estudar, foi por pressão deles ou você que quis voltar a estudar no supletivo? Não, foi mais eles que falaram para eu voltar a estudar. Tá. Arthur. Mas eu queria também voltar a estudar, já tinha entendido meio que o recado, assim. Entendi. Quando eu voltei a estudar, eu ainda fui para outra escola que eu fui expulso também, e depois eu fui para o supletivo, que foi tipo assim, o golpe de misericórdia, assim, que não dava mais. Essa outra escola já era muito ruim. Então, mas o que você via na escola? Porque isso que eu queria saber de você, a sua visão como aluno, porque você fala que você foi expulso, né? Uhum. De várias escolas, mas qual que era o seu sentimento dentro da escola? O que gerava em você justamente as ações que você teve ao ponto de ser convidado para sair? Porque alguma coisa aconteceu ao ponto da escola te convidar para sair, né? Então, eu queria saber de você justamente isso. Qual que era o seu sentimento dentro dessas escolas que você passou e as quais te convidaram a você sair? Cara, sentimento de inutilidade mesmo, de verdade. Assim, eu sentia que eu indo para a escola era inútil, assim. Eu ia para bagunçar, eu ia para zoar. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com nota. Então, tipo assim, querendo ou não, eu sempre passava, entendeu? Com nota 6, nota em cima. Não era um aluno brilhante, assim. Mas eu passava, querendo ou não. Mas eu ia para zoar o barraco mesmo. Não tinha nada que me interessava, assim. Eu achava que aquilo que eu estava aprendendo ali não ia me servir. E eu tinha essa noção, essa cabeça de que aquilo não ia me servir e que eu não queria aquilo para mim mesmo. Eu comentei na época com a Sabrina que foi na época eu acho que começou a internet, né? Quando começou a internet isso. Então, assim, eu já tinha ideia de internet, já tinha como funcionava, mas eu tinha alguns professores também que não estavam, assim, como eu posso dizer, preparados para lidar com isso, nem com a questão da internet, nem para lidar com um aluno muito terrível, assim, né, que gerava casos aí de todos os tipos aí que vocês falaram, né? Por exemplo, eu tive um professor que chamava para sair na mão. Tipo, falava, vamos lá para fora aí que eu vou te mostrar, não sei o quê. Tipo, você acha? Você jura mesmo que isso cabe dentro de uma relação entre um professor e um aluno, entendeu? Mas que tipo de atitude você tinha lá que causava esse incômodo na escola ou nos professores, a ponto de pedir para você se retirar depois de algum tempo? Conversa paralela
Era muito problemático para mim. Bullying, a questão de colocar apelido nos outros também. Era muito... Eu era muito, como é que eu posso dizer, provocava, né? Muito bullying, botava muito apelido nas pessoas. Total desinteresse, assim, pela aula mesmo, sabe? De não prestar atenção, de levar outras coisas, de ficar fazendo, de cabular a aula, de omitir, de não fazer lição de casa, de chegar Arthur, atrasado, todas essas coisas. você acha... Eu Deixa vendo só- você... Deixa eu só abrir um parênteses bem rápido, assim, e aí já passo para vocês de novo. A gente tinha começado esse primeiro momento da conversa tentando entender um pouquinho melhor o que é indisciplina, né? Uhum. E aí tentando resgatar um pouquinho o que a gente começou a pensar lá atrás junto. Considerando esse cenário, Arthur, a primeira pergunta que a gente queria trazer para vocês. Você sabia quais eram as regras? 2, você tinha noção de ser indisciplinado? 3, como você acha que para você, se essas soluções que as escolas traziam, em que elas ajudavam, né? O andamento da sua aprendizagem, ou de que maneira que você acha que isso não colaborava? Então, qual que é a sua percepção sobre essa resposta da escola à sua transgressão, né? Uhum. Sim, eu sabia quais eram as regras, eu sabia que eu era indisciplinado, mas ao mesmo tempo eu acho que, assim, Sabrina, de verdade, assim, não saberia te informar, velho, um ponto, uma atitude que a escola teve que fosse no meu caso, assim, entendeu? Uma coisa que fosse para resolver o meu caso, porque de longe, assim, eu era o pior, assim, sabe? Isso não é um, como é que eu posso dizer? Não é motivo de chacota, não tô falando isso como motivo de chacota, é um motivo de vergonha hoje isso para mim. Mas de longe eu era o pior aluno, entendeu? E as atitudes que as escolas tomavam era me punir. Me punir individualmente, e advertência e suspensão, e eu levava aquilo, depois da primeira já parecia que era só um papelzinho, levava para casa, tomava coça, ia trabalhar no dia seguinte, porque para não ficar em casa. Arthur, você acha que na escola, então, nessas escolas, eu vendo um pouco do seu perfil do que você está falando, né? Uhum. Você acha que na escola faltou você ser mais desafiado? No sentido de, não de comportamento, mas no sentido de potencial, né? Porque você mesmo falou que para você era simples tirar uma nota, enfim, tal, etc. Você acha que se houvesse mais atividades ali que os professores tivessem proposto a você ao ponto de te desafiar, no sentido de aguçar de você, sei lá, justamente para você focar mais no estudo, que assim, no meu entender, no seu diálogo, deu a entender que ali a escola era muito rasa para você. Uhum. As coisas ali estavam, entre aspas, fáceis, sem você fazer, entre aspas, nada. Você causava, mas mesmo assim você tirava nota. E eu vou cutucar mais um pouquinho, tá? Mas não o Arthur, nesse caso agora o Jaelson. Jaelson, você, enquanto professor, você já teve um caso de indisciplina, né? Nesse sentido de que havia uma regra, essa regra era quebrada, e aí como é que foi a sua proatividade para a superação desse caso? Porque aí é importante a gente entender, né? É que a gente tem essa situação, né? Que o Arthur trouxe, que o Arthur viveu, mas do outro lado, o professor, como é que o professor reage num caso desse? E a gente está falando de relações humanas. O professor tem ali, ó, um teste de paciência diária, né? Então, como é que o professor reage profissionalmente? E a questão da própria inteligência emocional do professor para trazer um desafio, né? Para que a gente tanto resolva a aprendizagem do aluno e dê continuidade nessa relação, tá? Então, colocar aqui para o Arthur responder, mas eu queria também cutucar aqui de volta também o professor brasileiro, tá? Uhum. Eu acho que, assim, a questão de que eu teria sido mais desafiado, eu acho que teria melhorado, tá? Mas não na questão em si da escola, das matérias, das disciplinas.
entendeu? Porque aquilo para mim era muito abstrato, aquilo para mim não era tangível. Mas vamos supor, eu estudei numa escola que tinha lá uma aula de marcenaria. Nossa, eu pirava na aula de marcenaria, eu ficava lá quietinho, entendeu? E era o melhor aluno, e adorava aquilo lá, entendeu? Ou se eu tivesse tido nas escolas outras coisas que fossem práticas, assim, para minha sobrevivência. A marcenaria eu achava que meu pai também gostava de fazer, então eu me espelhava naquilo para eu poder fazer junto com meu pai, entendeu? Mas, por exemplo, a escola nunca me ensinou a trocar uma resistência de um chuveiro. Então, tipo assim, as coisas que os caras me ensinavam, as matérias em si, as disciplinas, para mim eram muito, tipo, eram muito rasas, né? E muito abstratas, como que aquilo, e o conteúdo daquilo era muito abstrato, como que eu ia usar aquele conteúdo na minha vida, que eu ia usar só para o vestibular, entendeu? Então, acho que foi um pouco disso que faltou também, um pouco de profundidade e um pouco de direcionamento um pouco mais assim para a vida mesmo, né? Para a vida. Cutuca ele de volta, tá, Arthur? Beleza. Cutuca ele de volta, não deixa, não. Eu acho que, não sei se a Silvia quer fazer uma colocação. Eu gostaria, né, Jael. Então, Arthur, pelo que eu percebi, não era nem a questão de ser rasa, mas é que aquele conteúdo não era significativo para você. Uhum. Então, você não gostava dessas matérias teóricas. E a escola, ainda até hoje, é muito teórica, né? E você queria uma coisa mais prática, né? Mas, mesmo trocando de escola, esse viés aí não satisfez, né? Nem trocando tantas vezes, você não achou uma escola que viesse ao seu encontro. Você falou também que fez psicóloga, né? Não quero aprofundar isso mais pessoal, eu gosto muito de preservar também a sua individualidade, eu acho que nós não estamos aqui para invadir sua vida, mas nem a sua psicóloga não te trazia alguma coisa, ou não orientava seus pais para que eles pudessem tomar uma outra atitude, uma iniciativa diferente, ou não orientava a escolher uma escola que tivesse tudo isso que você está falando, marcenaria ou outras coisas, uma escola que trabalhasse com projetos, enfim, que nós temos em escolas, né? Ainda mais que você estudava em escola particular. Se você fosse um menino de uma escola pública e que não tivesse a condição de ter isso, daí ficaria realmente mais difícil. Mas existem, e esse é um dos papéis da escola, buscar esses aspectos. E, como eu estava dizendo aí num momento, não é só a informação, mas os aspectos formativos, que são socioemocionais também. Eu acho que essas questões todas das competências socioemocionais também fazem parte de um currículo escolar, deveriam fazer parte, pelo menos, né? Para poder atender a essas diferenças de jeitos de ser diferentes que os alunos têm, todos têm. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E a escola precisa contemplar um pouco de espaço para isso. Mas, realmente, quando a escola não satisfaz, chega num ponto, antes de acontecer o que aconteceu com você, teria sido muito bom que se pudesse realmente cuidar de você antes que tudo isso acontecesse. Não é? Eu vou passar para o Jaelson, para a gente ter um outro ponto de vista aqui também, tá? E aí depois eu vou tocar em alguns outros assuntos que são importantes também, tá? Dentro desse tópico, porque esse tópico é um tópico vastíssimo, né? Então vamos tentar tocar em alguns pontos aí. Jaelson, e aí? E o professor, né? Como é que é esse papel do professor? Porque tem professor que perde a paciência, tem professor que chama o aluno para sair na mão para fora, né? Então, que papel é esse do professor? Será que a gente foi bem orientado sobre isso? Em que momento que a gente é orientado sobre como proceder, né, com uma transgressão? Perdeu a paciência, faz o quê? Sabrina, eu até não sei qual é a nossa pauta aí, que a gente tem a questão da violência, né? Já entrando nessa questão, como estão intrínsecos, né? A violência, aí você vai ter a indisciplina, enfim.
Eu sou um professor, eu acho que um dos grandes problemas é o professor entrar dentro da sala de aula, a gente entrar em sala de aula, achando que todos estão no pé de igualdade. Todos ali estão equalizados, sabe? As pessoas. E não estão equalizadas. Uhum. Acho que um dos grandes problemas são esses. Quando eu entro numa sala de aula, eu vou conversar com cada um dos alunos, eu sei de que cada um possui uma realidade. Né? Justamente o meu papel, eu me vejo como um mediador. Mediador do quê? Não é de conteúdo. Os relacionamentos sociais. Né? Porque antes mesmo de ter... Hoje a gente fala do digital influencer, né? Você fala do youtuber aí, que é um influenciador digital, né? Antes do youtuber, dessa entrada do Brasil na era tecnológica da internet, na virada do século, anos 2000, 2001, 2002, 2003, como o Arthur falou, que eu me lembro na época também, meu primeiro computador que eu vim ter acesso, que eu consegui comprar, foi justamente nessa época aí, né? Internet de escada, aquele modem fazendo barulhinho, e eu só podia entrar de noite, de madrugada, para baixar o CD do Eminem, porque minha mãe ficava louca, queria falar com a minha avó, e o telefone ficava ocupado, né? Quem é das antigas sabe como é que é isso. Antes disso, você tinha um apresentador, você tem um apresentador até hoje de televisão, né? Que é um influenciador. Mas antes de tudo, as pessoas esquecem, um dos grandes influenciadores que nós temos são os professores. Né? Eu tenho noção do papel que eu tenho, no papel social que eu tenho, como intelectual que eu tenho dentro da sociedade que eu vivo. Né? Então, assim, não sei se eu vou estar atravessando a pauta nossa, enfim. Aí, não, prossegue, que a pauta nossa é eu acho que assim, então, eu procuro justamente conversar com o aluno. Né? Antes de qualquer conteúdo que eu venha trabalhar, eu converso com o aluno, quero conhecer cada um, porque assim, o Arthur, pelo que eu vi, ele vem de uma realidade. Uma realidade que não é assim, que eu creio que não faltou nada, entre aspas, economicamente. Né? Pode ter sido faltado outras coisas, outros valores, questões familiares, enfim, mas às vezes não faltou absolutamente nada. E tem que entender que justamente é uma fase em que, cara, a pessoa está passando por N momentos de se autoconhecer, de borbulhamento de hormônios, N coisas, em que justamente o problema é você pensar de uma forma que a sala é igual. Que, ó, eu tenho um padrão, é esse padrão que todos devem seguir, e eu vou agir dessa forma. Né? Eu procuro sempre mediar com o aluno. Então, quando eu entro dentro da sala de aula, eu vejo que essas questões de indisciplina possuem 3 bases. Tá? São 3 bases. Acho que a primeira coisa, a gente tem a violência, primeiro, a gente tem a violência do Estado, tá? Eu entro na sala de aula, todos os dias eu vou para a escola, tanto na minha escola particular, quanto na minha escola privada, ou particular, quanto na pública, eu tenho esse pensamento. Eu sou um professor que está inserido em um local que passa por uma violência do Estado para com o professor e para com o aluno. Tá? E isso vai gerar conflitos dentro do ambiente educacional. Tá? Uma segunda coisa, eu tenho a questão da desigualdade social e da estrutura familiar. Então, tenho a questão do poder aquisitivo, a questão econômica, na desigualdade social, mas eu tenho também a desestruturação familiar. Eu tenho famílias que têm de tudo, economicamente, mas são totalmente desestruturadas familiarmente. Às vezes a pessoa não tem contato nenhum com o pai e com a mãe, está do lado dele, mas o pai é um estranho. Né? Então, eu tenho que entender o aluno que eu tenho em sala de aula. Para justamente num dia não chegar só cobrar tal atividade. O menino deixou de fazer aquela atividade por quê? Ele foi indisciplinado? Não, eu nem sei o que aconteceu na casa dele. Acabou de ser arrebentado pelo pai em casa. Porque foi apartar a briga com a mãe. E isso acontece tanto com quem tem dinheiro quanto quem não tem dinheiro. Um exemplo. Então eu tenho que ter essa noção. O problema é entrarmos em sala de aula hoje
com esse pensamento, ó, todos estão no mesmo nível. E assim, muitas vezes o professor projeta, na verdade, ele projeta a sua vida na sala. Tipo, o que é normal para ele? O que é normal para ele? É o que é normal porque foi a vida dele. Você está entendendo? Acho que existe esse grande problema, né? Então, eu entro na sala justamente pensando nessa questão. E uma terceira coisa também é a localização da onde eu estou trabalhando, do ensino, né? A infraestrutura que existe nas escolas, porque isso interfere também dentro da sala de aula. Então, como mediar? Então, o que eu tenho que fazer? Antes de tudo, é mediar isso tudo com o aluno. Não é mediar só conhecimento. É mediar o convívio dele social, com a família dele. Quantas meninas, por exemplo, na escola particular, que eu converso com elas me mandam mensagens. Eu converso com o meu coordenador e falo, já, você vai para cima. Continuo conversando com o pessoal, porque eu sinto que existe uma carência dentro de casa. Né? E qual o papel do professor? A gente vê um monte de filme aí, eu acho estranho, tipo assim, no Brasil, eu sou um professor que se você me chamar, Arthur, se eu me chamasse como aluno, ou enfim, eu chego para meus alunos e falo, ó, pode falar para sua mãe lá para ir para lá o café que o bolo eu tô levando. Eu sou desse professor. Sabe aquela coisa que você vê em filme é só filme americano, etc, né, que o professor vai visitar a casa de fulano lá, né, e etc, dos alunos? Você não vê isso no Brasil. Onde está escrito que você não pode ter esse relacionamento com o aluno, por exemplo? Então, você vai ter um relacionamento diferente com o aluno quando ele estiver dentro da sala de aula, né? Só que você tem todo um sistema, eu consigo ainda fazer isso, separar o meu tempo para isso. E eu entendo o professor que não consegue fazer isso, porque não tem tempo. Porque eu tenho o sistema montado para justamente que isso não aconteça. Né? Uhum. Não quero prolongar aqui, vai. Não, mas muito bom, olha, eu gostei muito. Frente, né? Vamos conversar, vamos continuar conversando. Gostei muito da sua fala, Jaelson, porque é isso mesmo. Que os fatores são muitos, e se a gente não estiver aberto a enxergar todos esses fatores, o nosso trabalho educacional não vai levar a lugar nenhum. É isso mesmo. Eu me lembrei agora, ouvindo sua fala, de uma época que eu trabalhei também com escola pública, e a carência era muito grande também, maior ainda, e havia um desamparo muito grande. Eu trabalhava com as meninas do curso de magistério, e eu tinha essa postura de uma proximidade grande com as minhas alunas, e teve dia de um grupinho de alunos bater na minha casa pedindo socorro, porque uma delas tinha usado droga e que eu podia fazer por ela, que era amiga delas, e elas estavam muito aflitas. E não tinham abertura na casa delas para poderem fazer qualquer tipo de solicitação para as famílias para ajudarem a essa menina, muito menos com a família da moça. Então, acho que sim, a gente acaba, muitas vezes, até mesmo sem querer, extrapolando o nosso papel de professor ou professora dentro de uma sala, é um papel de educador, que é o que a gente é, né? E continua sendo a vida inteira. Uhum. Muito bom, eu acho que isso é ótimo. E até mesmo, né, Sabrina, que é Silvia, você falando, eu lembrando da história do Arthur, assim, nós temos a escola vista tanto por parte dos professores, bem pela sociedade, mas assim, questão de de pais, e escola, instituição, eu vejo assim, a educação vista de 3 pontos. Eu vejo que tem a educação sendo vista como algo mercadológico, tá? Como um produto de venda, e aí dentro desse produto de venda tá aí, por exemplo, um aluno como o Arthur, que foi o Arthur, que me dá um problema, que eu quero resultados, porque esse resultado eu tenho que colocar num cartaz lá fora. Esse aluno não é o perfil. Esse aluno não, esse número, porque ele é um aluno, ele é um produto, né? Então, você tem a visão da educação como mercadoria, você tem a visão da educação, da escola, aí, já dentro, né? A escola como um depósito de crianças, e você tem a terceira visão, que poucas pessoas têm, que é justamente a visão da educação transformadora, né? Que é a educação para formar um cidadão.
E aí a sequência de ser um cidadão, automaticamente, é de dentro para fora, né? Que nem eu falo para meus alunos, é que nem você ir para academia. Você vai para academia para quê? Para ficar sarado? E por dentro você tá podre. Não adianta nada. Se você parar agora, outra coisa, se você pensando na sua saúde, isso vai se refletir externamente. Eu acredito nas escolas, a escola que, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrar agora para trabalhar, eu fiquei na escola devido ao ideal da escola, que é formar um cidadão. Que, ou seja, eu trabalhando ele, formando aquele cidadão, isso vai se refletir nas notas dele. Ele vai conseguir ter um senso crítico de compreender o mundo e assimilar as coisas. E é óbvio que ele vai, com certeza ele vai bem, entre aspas, para que é o que o mercadológico quer, que é a nota, é a classificação. E o problema é que nós temos pais hoje que procuram a escola para isso, para classificar o filho. Esse é um dos grandes problemas. Pessoal, eu vou fazer um encerramento desse bloco, tá bom? E aí, com algumas coisas assim, dando um laço, né? Porque foi vários momentos aqui intensos, mas de forma geral, aí contribuindo com o que vocês estão falando, a gente tem dentro da escola as relações humanas. E as relações humanas, elas são conflituosas mesmo, né? E quando você tem um regime que é permitido que você entre em conflito de alguma maneira, mas que esse conflito ele seja resolvido priorizando, né, no caso da escola, a aprendizagem, o processo de ensino, você tem um conflito que o aluno certamente você não está procurando cutucar ou prejudicar o aluno, você está procurando que no final das contas ele resulte na aprendizagem, na formação daquele indivíduo que está ali. E como toda relação humana, você tem aí o professor de um lado que traz uma formação, que traz muitas vezes adultos fragilizados, adultos infantilizados, adultos que não têm condições de se colocar, né, dentro no momento em que ele é chamado para o clinch, ele se posiciona como igual a um adolescente, e ele de fato não é, ele é um adulto já formado, ele foi profissionalizado, e ele está no seu ambiente profissional, né? Por outro lado, você tem um aluno em formação que está aí cheio de conflitos e que está sendo igualado. E aí, pegando essa última fala do Jaelson, e obviamente essa relação de clientela traz muito problema, porque quando você coloca a relação de cliente, é que o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Então, nessa relação de clientela, você traz várias coisas que já estão impossibilitadas intrinsecamente por uma relação de clientela, né? As relações de conflito, elas não são bem-vindas dentro de uma situação em que você tem um cliente, porque o seu cliente, você não convida o seu cliente para reflexão. Você não faz esse convite para a família, para o aluno, para o professor, né? Já que você tem uma relação aí de mercado importante. E para fechar, antes a gente vai tirar uns 5 minutinhos aí para a gente respirar um pouquinho. E para fechar aí, algumas coisas que a gente está refletindo aqui também, estou aqui recebendo mensagem, a gente está aqui no bate-papo também. Acho que é importante a gente falar, e aí no próximo bloco a gente pode trazer esse assunto, que esse assunto leva ao sofrimento do aluno, com certeza. Só que a gente tem que lembrar também que a gente tem a questão da violência do Estado, como você falou, e outras violências que têm ocasionado um conflito de percepção que indisciplina é igual a violência. Eu vou trazer uns casos para a gente refletir aqui junto, e os conceitos são diferentes, né? Acho que a Silvia pode ajudar a gente a esclarecer que conceitos são esses. E os professores que estão abandonando as salas de aula porque não aguentam mais, e tudo bem, né? Porque, de fato, é uma situação muito estressante, né? Para aquele adulto que está lá também. Ele também é uma pessoa, ele também está ali sendo convidado a refletir o tempo todo a postura dele, né?